Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele e hoje estamos aqui para mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Antes de continuar, quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu trago por aqui, nenhuma mensagem de Deus para vocês e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para a nossa campanha de oração de hoje. Hoje vamos falar de 2 países novamente. Até o fim de dezembro estaremos trazendo sempre 2 países, porque eu fiquei um tempo sem gravar por causa do celular. Já estou de volta aqui no canal, então vamos falar de mais 2 países hoje, que no caso é Uzbequistão e Cuba. O Uzbequistão está na posição 25 do ranking de perseguição mundial, conforme a lista de perseguição do Missão Portas Abertas. O tipo de perseguição que acontece lá é paranoia ditatorial. A pontuação na pesquisa foi 73. A religião é o islamismo. A capital é Tashkent. Que diferente, né? População 35,7 milhões de pessoas. E a população cristã é 406 mil pessoas. Então, bem pouquinho também. O Uzbequistão, ele fazia parte da antiga União Soviética. E hoje ele é regido por um governo autoritário, onde ele monitora fortemente a população, especialmente os grupos religiosos. Um especialista do país disse que, dependendo do local do Uzbequistão, cada pastor é vigiado por pelo menos 30 pessoas. Já pensou isso? Praticamente ali todos os passos da pessoa são observados. As igrejas ortodoxas russas históricas sofrem menos perseguição do governo, mas não tem permissão para compartilhar a fé com o resto da população. As comunidades cristãs, que não seja a igreja ortodoxa, enfrentam algum tipo de monitoramento e pressão. As igrejas que não são aprovadas e registradas pelo Estado são frequentemente invadidas pela polícia. As pessoas acabam sendo presas, ameaçadas e multadas de organizar uma reunião ilegal. A grande maioria das pessoas no Uzbequistão é muçulmana. E os cristãos recém-convertidos que vêm dessa religião acabam suportando um peso de perseguição, tanto por parte do Estado quanto pela própria família. Deixar o Islã é visto como uma traição e traz grande vergonha para a família. Os pedidos de oração para os cristãos no Uzbequistão são: peça a Deus que preserve os cristãos como testemunhas do amor de Cristo em meio à perseguição. Ore para que as igrejas não registradas não sejam visadas ou assediadas pelas autoridades. Interceda por força e coragem para os cristãos de origem muçulmana. Agora vamos falar um pouquinho de Cuba, que a posição no ranking de perseguição é a posição 26. O tipo de perseguição que acontece lá é opressão comunista e pós-comunista, paranoia ditatorial, intolerância secular. A pontuação na pesquisa também foi 73. A religião oficial lá é o cristianismo, por incrível que pareça. A capital é Havana e a população 11,2 milhões de pessoas. A população cristã 6,8 milhões de pessoas. Uma reflexão que eu estava tendo sobre essa questão de governos proibirem o cristianismo, eu estava pensando como que eles são mal informados e mal entendidos, tiranos mesmo, egoístas, maus. Porque o cristianismo, gente, por mais que ele traz liberdade para a pessoa, o cristianismo ensina a gente a amar o próximo e a orarmos e respeitarmos as leis, as autoridades. Então, essa perseguição toda é algo que para mim não faz muito sentido. Isso só pode ser mesmo de um cunho espiritual muito forte por parte do inimigo, que planta muita semente de engano no coração desses líderes. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em Daniel, lá, quando ele estava cativo, ele estava servindo ao rei, ele respeitava o rei, ele honrava o rei, sabe? Então não faz sentido todo esse peso de perseguição que os governos trazem para os cristãos. Realmente eu vejo isso como algo demoníaco mesmo, uma maldade humana mesmo, de não gostar de Deus, de não gostar do cristianismo. Porque afinal de contas, a maioria dos ditadores, eles querem o domínio e o poder e a adoração. Que aí, no caso, não dá pra gente oferecer isso pra eles, a gente só pode oferecer pra Deus mesmo. E isso incomoda bastante a eles, Então, desde 1959, Cuba tem sido governada pelo Partido Comunista, que tenta controlar a igreja. O governo reage com severidade contra qualquer pessoa que se opõe a ele. Líderes e ativistas cristãos que criticam o regime podem enfrentar interrogatório, prisão e encarceramento.
Eles também sofrem campanhas de difamação, restrições de viagem, sofrem assédio, pode incluir violência física e danos aos prédios das igrejas. Os familiares dos líderes cristãos também enfrentam ameaças, incluindo o risco de perder a custódia dos filhos. O governo, muitas vezes, se recusa a registrar novas igrejas, forçando muitas a operar ilegalmente. Essas igrejas ficam vulneráveis a multas, confisco de propriedades e até mesmo a demolição. Os pedidos de oração para Cuba são: peça força e sabedoria aos líderes de igrejas que são alvos de vigilância e abusos por parte das autoridades. Interceda para que todas as igrejas permaneçam abertas e que os agentes infiltrados sejam alcançados pelo Evangelho. Clame por fortalecimento e encorajamento dos cristãos cubanos que enfrentam toda essa perseguição. Então, gente, o versículo que eu trouxe para os cristãos no Uzbequistão e em Cuba está lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então é uma palavra de consolo, né? Jesus está às portas, Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, toda essa perseguição, toda essa dor, todo esse sofrimento vai passar. Então, que eles possam, né, permanecer firmes, que eles possam ser fortalecidos e consolados por Deus. E que essa palavra também fique para nós, né? Quando estivermos passando por dores, por dificuldades, Jesus está voltando. E quando ele voltar, tudo isso vai passar e nós seremos felizes lá ao lado dele eternamente. Possamos, né, buscar ter paciência e estarmos fortalecidos na presença de Deus. E os cristãos no Uzbequistão e também Cuba, que eles possam conseguir permanecer firmes, ter esperança no seu encontro com Jesus Cristo, que em breve virá. Então vamos orar? Primeiro eu estarei orando pelos cristãos no Uzbequistão. Senhor, meu Deus amado, estamos unidos aqui em oração, pedindo ao Senhor pela vida dos cristãos lá no Uzbequistão. Peço que o Senhor os preserve e os livre e os ajude a se manter como as testemunhas vivas do amor de Cristo em meio a tanta perseguição. Peço que o Senhor guarde as igrejas que não estão registradas, que elas não venham a ser assediadas pelas autoridades. Fortaleça, Senhor, cada líder que tem encontrado tanta dificuldade de pastorear e de cuidar das ovelhas. E que, apesar de toda a perseguição, de toda a dor, o Evangelho possa alcançar cada vez mais vidas. Que o Senhor abra portas para que o Evangelho encontre e alcance cada vez mais pessoas no Uzbequistão. Eu peço que o Senhor dê força e coragem para cada cristão que se converteu vindo do islamismo. Que eles encontrem forças no Senhor para resistir à pressão da família e da comunidade. Que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor possa prover na vida deles tudo aquilo que eles precisam. É o que eu te peço, te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Agora vamos orar pelos cristãos lá em Cuba. Senhor, eu peço que o Senhor dê força e sabedoria aos líderes das igrejas que são alvos de vigilância e de abusos, de controles por parte do Estado. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direção, que o Senhor renove as forças deles, que o Senhor fortaleça eles na tua presença. Meu Deus, abençoe para que as igrejas permaneçam abertas. Peço que cada agente do governo que está infiltrado nessas igrejas sejam alcançados pelo Evangelho. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê encorajamento, dê ousadia e dê habilidades para que os cristãos em Cuba, eles possam enfrentar essa perseguição e que eles possam permanecer firmes e que cada vez mais vidas possam ser alcançadas e que o Senhor possa mudar essa realidade política tão difícil que está em Cuba, para que haja liberdade religiosa, para que haja prosperidade e cuidado com o povo que está lá. É o que eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem comigo aqui, mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam orar conosco aqui. Nós temos que nos unir em oração, gente. A igreja é isso, é se unir em oração uns pelos outros. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.